boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Culto Kids. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por se cuidar de nós. Abençoe mais esse Culto Kids e todos que estão assistindo ele. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente, tô passando aqui rapidinho para relembrar que domingo que vem a gente tem o nosso culto online e ao vivo. Vai ser às 10h30 através do Zoom. E se você, criança, que não é da nossa igreja e quer participar, não tem problema. Pode entrar em contato com a gente através da nossa página do Facebook, Igreja Evangélica Holiness de Presidente Prudente. E o versículo de hoje é João 3,16. Nós vamos aprender de uma forma um pouco diferente. Vamos aprender em formato de música. E quem vai estar ensinando pra gente vai ser o Shindy. Então preste muita atenção e bora lá. Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu filho, o filho único, para que todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida, a vida eterna, E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Jesus vai ensinar pra gente como nós devemos tratar as outras pessoas. Mas antes de nós começarmos a falar sobre as atitudes de Jesus e aprender com ele, que tal nós falarmos sobre os seres humanos primeiro? Os seres humanos, ou seja, a gente, nós falhamos em muita coisa. E uma das coisas que às vezes nós não somos tão bons assim é tratar bem as outras pessoas. Então muitas vezes nós julgamos o amiguinho que está do nosso lado, ou nós apontamos o dedo, botando a culpa em alguém, sabendo que na verdade a gente tem um pouco de culpa também. E outras vezes nós não somos gentis com as pessoas que a gente conhece. Nós somos grossos, mal-humorados, secos e acabamos deixando a outra pessoa triste, magoada e abatida. E uma coisa que eu acho incrível do nosso Deus Todo-Poderoso é que ele não só ficou lá em cima, observando todos nós e dando ordens com seu poder e sentado no seu trono. Não, ainda não. Deus enviou seu Filho aqui para a Terra para ensinar a gente como tratar as outras pessoas. E desse jeito, incluir as outras pessoas, deixando elas perto da gente e deixando elas felizes, animadas com a nossa presença. E não deixando as outras pessoas tristes ou angustiadas por conta das nossas atitudes. Jesus veio para ensinar pra gente como nós podemos ter atitudes que vão deixar as outras pessoas bem e felizes. E existem 3 histórias da Bíblia que ensinam isso muito bem. Então, vamos para a primeira história. A história começa assim. Jesus, ele queria viajar até a Galileia. E ele tinha 2 caminhos para chegar lá. O caminho curto e o caminho longo. Mas aí eu te pergunto, qual caminho você acha que Jesus escolheu? Ô Júlia, pega um copo de água lá para mim, enquanto o pessoal tá pensando na resposta aqui. Você pega lá para mim? Beleza. Então, Jesus ele escolheu o caminho longo. Mas por que ele escolheu o caminho longo, sendo que pelo curto ele ia chegar mais rápido na Galileia, que era a cidade que ele queria visitar? No caminho longo, Jesus ia passar por uma cidade chamada Simaria. Só que as pessoas que moravam nessa cidade, chamada Simaria, elas eram mal vistas. Ninguém gostava muito de ficar perto das pessoas que moravam nessa cidade. Só que Jesus, ele fez questão de ir nessa cidade, ele ficou decidido. Não, vamos pegar um caminho um pouco mais longe, mas vamos passar em Simaria. E o mais legal é que quando Jesus chegou na cidade, ele começou a conversar com uma mulher que morava nessa cidade. Seria a mulher samaritana. E quando Jesus começou a conversar com ela ficou surpresa, porque ninguém conversava com ela, ninguém tratava ela bem. E Jesus chegou e foi gentil com ela e teve ali uma conversa com ela. Uma coisa que as pessoas não costumavam fazer com os samaritanos. Então, essa mulher ficou muito surpresa por Jesus ter tratado ela de um jeito diferente. Jesus deu atenção para ela. E é isso que essa primeira história nos mostra. Jesus mostra pra gente que nós não devemos excluir as outras pessoas ou deixar as outras pessoas de lado. Nós devemos conversar com elas
entender o que elas estão passando e dar atenção para elas, que nem Jesus fez com a mulher samaritana. E a segunda história é dos cobradores de impostos. Nessa época, as pessoas que tinham como trabalho cobrar impostos das outras pessoas, elas eram muito odiadas, porque os cobradores de impostos, eles eram acusados de roubar dinheiro da população, de pegar mais dinheiro do que eles deveriam pegar. Mas até nessas pessoas que eram odiadas por muitas outras, Jesus não odiou essas pessoas. Jesus, na verdade, foi amoroso com elas. Jesus tratou essas pessoas que tinham esse trabalho que a maioria das pessoas odiava, ele tratou tão bem essas pessoas, mas tão bem, que ele até chamou uma pessoa que era cobrador de imposto para ser um parceiro dele e virar um dos 12 discípulos. E essa pessoa é o Mateus, uma pessoa que acompanhou Jesus durante a jornada que ele teve aqui na Terra. E a terceira e última história é a dos leprosos. Os leprosos eram as pessoas que nessa época tinham uma doença chamada lepra. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, mas as pessoas que têm lepra, elas têm várias manchas na pele e essas manchas deixam a pele mais sensível, então qualquer coisa já provoca dor na pessoa. E era uma doença que várias pessoas tinham nessa época e era meio difícil de ser tratada. E como era uma doença difícil de ser tratada, as pessoas que não tinham essa doença, elas tinham muito medo de pegar essa doença. Para ficar mais fácil de entender, é uma coisa muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, onde várias pessoas têm medo de pegar o coronavírus e acabam ficando um pouco isoladas com medo de pegar esse vírus. Mas voltando para aquela época que Jesus estava aqui na Terra, por conta desse medo de pegar a lepra, os leprosos, eles eram expulsos da cidade, eles eram proibidos de morar nas suas casas, com as suas famílias, de ver os seus amigos. Então, eles eram excluídos, tendo que morar longe de tudo que eles conheciam, porque as outras pessoas não queriam ficar perto deles. Só que Jesus, ele também não excluiu os leprosos igual todo mundo fazia. Jesus, ele agiu diferente. Jesus, além dele tratar os leprosos bem, coisa que ninguém fazia, ele até curou muitos leprosos com o poder dos seus milagres, com o poder de Deus. Então, na Bíblia, a gente tem várias histórias de que Jesus conheceu algumas pessoas que tinham essa doença, que era muito séria na época, e ele curava essas pessoas, para elas viverem uma vida sem dor. Então, pessoal, essas 3 histórias que eu contei para vocês, elas mostram que nós não devemos tratar mal as outras pessoas. Na verdade, nós devemos imitar Jesus. Nós temos que tentar ser igual a Jesus e buscarmos ser legal com as outras pessoas, sem julgamentos e sem preconceitos. Então, para esse vídeo, eu quero que você busque imitar cada vez mais a Jesus e ser sempre mais agradável com as outras pessoas. Afinal, Jesus ama cada um de nós e não faz sentido a gente ficar excluindo, julgando ou maltratando alguém. Então, um abraço para vocês e bora ver o que vai acontecer no próximo Culto Kids? Falou! Oi! Você sabia que apesar de Jesus ser Filho de Deus, Salvador e tudo mais, ele também era, assim como nós, humano? O quê? É isso mesmo, humano. E por ser humano, ele tinha os mesmos sentimentos que a gente. Vocês querem saber quais foram esses sentimentos? Vem comigo!